Olá, pessoal, bom dia, meus colegas vereadores, vereadoras, telespectadores, pessoal que está aqui no auditório, presidente. O que eu tenho para apresentar hoje é uma ação da nossa Comissão de Enfrentamento da Violência, que se refere ao Instituto Geral de Perícias. Na verdade, esse projeto iniciou, os contatos com o IGP iniciaram ainda em 2016, enquanto atuando pela ONG. E este projeto que eu vou apresentar hoje, ele tem uma parceria com um integrante do Avança Brasil, pessoal que foi conosco a Novo Hamburgo, naquela visita que toda a comissão, os vereadores todos foram. Nós vamos apresentar aqui, em linhas gerais, o IGP aqui de Caxias, como ele funciona, seus objetivos, e o nosso projeto. Nós vamos encaminhá-lo, pessoalmente, vamos marcar uma audiência com o secretário Schirmer, já adiantamos isso em visita no outro momento, e vamos entregar pessoalmente. O projeto se refere à descentralização do IGP, e o que nós vamos apresentar aqui é a primeira etapa. Opa, já comecei errando aqui. Então, quem é o Instituto Geral de Perícias? É um órgão público vinculado à Secretaria Estadual de Segurança Pública que realiza perícias médico-legais e criminalística, bem como serviços de identificação e desenvolve estudos e pesquisas em sua área de atuação. Muitas pessoas falam do IGP, se referem ao IGP como o IML. Ele é muito mais do que o IML. Então, ele conta com o Departamento de Criminalística, com o Departamento Médico-Legal, com o Departamento de Identificação e com o Laboratório de Perícias. Ele se localiza no prédio da universidade, atrás do bloco E, do lado do bloco S, ali na medicina, eu acho que vocês conhecem, né? Atua em Caxias e região por meio da 2ª Coordenadoria Regional de Perícias e atende diuturnamente 55 municípios, gente, da nossa região aqui no Nordeste do Rio Grande do Sul. O órgão realiza exames periciais na esfera criminal, serviços de identificação civil e criminal. Então, hoje, tudo que os exames, o material desses 55 municípios, eles vão a Porto Alegre. É todo centralizado em Porto Alegre. Então, quando a gente fala de um projeto de descentralização do IGP, é trazer serviços para se realizar, para serem feitos aqui em Caxias do Sul. Uma curiosidade importante, né, em relação a provas, no que tange à investigação criminal, se nós formos comparar a realidade do Brasil e a realidade dos Estados Unidos, o Brasil tem 90% de provas testemunhais e 10% só periciais. Opa, não passei. Aqui, ó. Essa visualização. Então, o Brasil, 90% de provas testemunhais, 10% periciais. Já nos Estados Unidos é ao contrário, 10% das provas testemunhais e 90% periciais. Essa nossa realidade ela é muito frágil, porque acontece muito, né, das pessoas mudarem de endereço, por temer represália, não depõem. Eu já conheci casos da ONG que nós tivemos que fazer vaquinha para trazer uma pessoa que tinha mudado para o Nordeste, num caso de assassinato ali em Sapucaia. E é uma realidade, né, que hoje nós temos 95% dos casos não resolvidos e um grande problema é a fragilidade da prova. O laudo pericial poderá, dada a sua importância, ser a peça principal e fundamental para condenar ou inocentar um réu. Então, são vários os exemplos, eu tenho um em mente aqui para comentar com vocês, que eu acho que todos vão lembrar.
Um acidente que houve na RS ao redor de 2012, que envolveram 11 carros. Um caminhão teria desgovernado, inclusive eram carros das redes Band, isso, que estava vindo aqui cobrir uma reportagem. Existia dúvidas, foi identificado no exame que o motorista tinha tomado rebite para se manter acordado. E foi fundamental o trabalho do IGP naquele momento, que eles descobriram que houve, de fato, falha mecânica no caminhão. Eles encontraram no trajeto onde o caminhão esteve restos da explosão do motor, puderam desmontar o motor do caminhão e identificar que houve falha mecânica. Vocês imaginem, uma pessoa poderia ter sido condenada, apesar de ter tomado rebite, ele não era o causador do acidente, foi uma falha mecânica. Então, provas é uma coisa fundamental para que a gente faça, de fato, a justiça, né? Eu vou apresentar os benefícios da descentralização, então, que prevê esse projeto. Agilidade nos inquéritos policiais, mais justiça nas investigações em função da agilidade de retorno, dos laudos periciais, eliminação de custos de deslocamento, Caxias, Porto Alegre, retirada de agentes do reduzido efetivo policial. Então, nós temos redução de policiais em todas as áreas. E hoje tem pessoas que acompanham, por causa do deslocamento de provas até Porto Alegre, ida e volta, tem que ser acompanhado por efetivos. Diminuição no volume de trabalho do IGP de Porto Alegre, maior qualidade nos exames, podendo contar com parceria da UX. Em relação a isso, nós tivemos já um contato com o reitor, que seria uma segunda etapa, que é a parte de exames. Hoje tem material que é coletado em Caxias, é levado a Porto Alegre, fica congelado lá, aguardando para exames. E tem laboratórios aqui na nossa universidade que, segundo o perito, fariam os exames com uma mão nas costas. Então, não tem sentido que a gente... O reitor aceitou isso com muito ele gostou muito da ideia, então, mas isso não é para agora, isso seria uma segunda etapa. Outro benefício é o melhor aproveitamento de viaturas e a redução do pagamento de horas extras, num trabalho de deslocamento, que não tem sentido. Se a hora extra pago no trabalho, tem ainda algum motivo, mas no deslocamento é um dinheiro jogado fora. Ainda como benefícios, diminuição dos índices de violência criminal devido à conclusão mais rápida de inquéritos e posterior condenações pelo judiciário. Enquanto tu não tem a prova, que aqui nós vamos ver em seguida, o retorno de balística leva de 4 a 5 anos. Então, enquanto tu não tem a prova que, de fato, evidencia que aquela pessoa teria cometido, ele está solto e ele está podendo cometer mais crimes, né? Eliminação de riscos pelo deslocamento com armamento, porque hoje, a cada 15 dias, uma caminhonete se desloca com armamento e com os projéteis de armas desses 55 municípios a Porto Alegre. Então, é um risco sempre, né? Aperfeiçoamento da gestão pública, entre outros. Então, o projeto ele é de descentralização do IGP. Porém, nessa etapa, a primeira etapa é a implantação do laboratório de balística forense. Por isso que eu trouxe esses exemplos. Devido à complexidade das ações para atender a descentralização como um todo, sugerimos dividir o processo por etapas. Então, a gente iniciaria no que é mais viável para o momento e o que é mais grave, que é a questão da balística. Atualmente, uma das maiores demandas, né, como eu comentei, nas investigações criminais, é a questão da balística. O resultado dos exames de balística de Caxias leva aproximadamente de 4 a 5 anos.
para retornarem de Porto Alegre. Quais são as necessidades para isso acontecer? A criação de um estande de tiro de 20 metros quadrados, e isso... Uma declaração de líder, por favor. Uma declaração de líder da bancada do PSDB, segue a vereadora Paula Iores. Nós já conversamos com o delegado Paulo, e isso tem condições de acontecer no novo prédio que está para ser finalizado da Polícia Civil. Um aparelho de microcomputador, a contratação de um perito, e já tem concurso em andamento, e equipamentos de material de expediente. Então, nós entendemos que o benefício que essa descentralização trará para a Justiça, né, é enorme. Basta, para vocês terem uma ideia, segundo o Ayrton, né, que é coordenador do IGP, hoje o tempo que leva, em média, de 4 a 5 anos, teríamos o resultado em 30 dias. Isso dá uma agilidade sem fim. Nós teremos o apoio desse projeto do Fórum. Já 3 juízes da vara, da 2ª, da 3ª e da 4ª vara se propuseram a assinar apoio a esse projeto, porque é onde, de fato, interfere, né? Que é no andamento da Justiça. Para encerrar, uma reflexão, que eu acho que fala tudo, né, da importância desse projeto. Os que acham que a morte é o maior de todos os males é porque não refletiram sobre os males que a justiça pode causar, que a injustiça pode causar. E uma prova ou a falta de provas, ou uma prova mal constituída, né, gera essa injustiça que hoje nós temos, onde menos do que 10% dos casos são resolvidos no nosso país. Tendo a condição de nós descentralizar o IGP, nós estaremos dando agilidade aos processos, toda a sociedade ganha com isso. Vocês viram os benefícios que foram listados, né? E, com certeza, é uma coisa que temos que seguir adiante com o restante da descentralização. Pois não, vereadora Gladys. Obrigada, vereadora Paula, pela parte. Eu queria também só reforçar e parabenizar por trazer essas informações, né, esclarecimentos para toda a comunidade caxiense. E colocar que no dia que nós estivemos lá no IGP, o que se percebeu? Que há uma vontade muito grande daquele servidor, né, em poder dar um atendimento melhor e de qualidade para Caxias do Sul, uma cidade com mais de 500 mil habitantes, e eles estão lá de mãos atadas. Então, acho que é muito importante a senhora trazer isso para o plenário, né? E que a gente fique batendo em cima e tentando trazer realmente, porque 4 anos ou 5 anos para 30 dias é uma grande diferença. Então, mais uma vez, parabéns e estamos juntos nessa. Obrigada, vereadora. Eu não sei se vocês têm clareza, assim, por exemplo, essa chacina que aconteceu no Pioneiro, estava lá o IGP colhendo provas. O incêndio em Vacaria, estava lá o IGP colhendo provas. Todas essas situações que ocorrem, seja de morte, de perdas de pessoas, seja de... até mesmo em Vila Oliva, como teve morte, estava lá o IGP. E eles estão trabalhando com 30% da capacidade. Isso tem coisas que são resolvidas aqui em Caxias mesmo, mas muita coisa vai a Porto Alegre. Um próximo passo, como foi comentado, eles hoje trabalham, a vereadora Gladys pôde ver, a Denise, fomos juntas lá, né, num espaço realmente bastante reduzido. Então, a ideia de ampliação na própria universidade, com a feitura de exames laboratoriais ali, é uma coisa muito importante para a nossa cidade e para a região. E a universidade ganha com isso também, porque tem a contrapartida. Os alunos têm aula em cadáveres reais, né? E o curso de medicina se vale muito do IGP ali. Então, são coisas pesadas de se falar, mas são reais e que a gente precisa saber, pelo menos, como funciona, valorizar e apoiar, né? Muito obrigada, então, presidente.